Pois bem, meus irmãos, boa noite a todos. Uma vez mais. Muito tempo que muitas pessoas tentam refletir, relacionar de modo adequado como lidar com teoria e prática. Nem sempre é fácil, não é verdade? Relacionar teoria e prática, verdade e vida. Nós temos enfatizado, vez após outra, aqui na igreja, em aulas e pregações, que a vida de um discípulo ou de um seguidor de Jesus consiste no relacionamento adequado e proporcional entre aquilo que aprendemos dele, verdades que aprendemos das Escrituras, e também uma forma adequada de se viver. Nós poderíamos então relacionar as verdades à teoria, pensemos assim. E a vida com Jesus, a espiritualidade, a vida espiritual com a prática. Agora, por vezes, o relacionamento entre verdade, conteúdo aprendido, obrigado, Líndio, e vida vivida, comportamento, conduta, nem sempre é um relacionamento harmônico. Ele pode ser harmônico em que a conduta corresponde, então, àquilo que a pessoa crê, as verdades que ela aprendeu, a forma de ver o mundo e Deus. Mas esse relacionamento pode ser desarmônico. A pessoa pode, por exemplo, acreditar em certas verdades sobre Deus, mas a sua vida não corresponde àquilo que ela crê. Agora, também é verdade que nem todo conhecimento verdadeiro leva a uma prática correspondente a esse conhecimento verdadeiro. Pense assim em uma espécie de ponte em que em um extremo está a teoria, aquilo que nós conhecemos, sabemos ser verdadeiro, e no outro, na outra ponta, está a prática. Muitas vezes esse caminho entre os dois é cheio de obstáculos. Vamos chamar esses obstáculos também de ruídos. De modo que nem tudo aquilo que nós conhecemos como verdadeiro nos leva a uma prática correspondente. E para dificultar ainda mais esse relacionamento, por vezes nós conhecemos certas verdades, mas usamos essas verdades. É uma apropriação da verdade, é verdadeiro, mas essa apropriação da verdade serve como justificativa para comportamentos indevidos. Por exemplo, alguém pode entender biblicamente, ter aprendido que Deus é gracioso, Ele é rico em perdoar, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, as suas misericórdias duram para sempre. Isso é verdade, não é? Você concordaria com esse tipo de fala, e você teria textos bíblicos que caminham nessa direção, o que nos fazem concluir que isso é verdadeiro. Mas alguém pode, então, se apropriar desse conjunto de crenças verdadeiras, e no meio desse caminho, que, como eu falei, é permeado de alguns obstáculos, a pessoa usar aquilo que aprendeu para... Então, se Deus é rico em perdoar, eu posso tratar o pecado ou me relacionar com o pecado de um modo um pouco mais tranquilo. Então, Deus perdoa, já que amanhã as misericórdias dele são renovadas, então eu posso, quem sabe, me aproximar mais do pecado ou ceder à tentação. Você percebe que é a apropriação de uma verdade, mas que leva a uma prática equivocada. Isso acontece muitas vezes. Em outros momentos, meus irmãos, certas práticas boas, adequadas, elas estão pautadas ou são alimentadas por uma falta de verdade bíblica. Então, por exemplo, aqui existem pessoas que fazem boas obras, ajudam o próximo, são coisas excelentes a serem feitas, demonstram a dignidade do ser humano, respeito e o amor por eles.
Mas a pessoa tem por trás disso um conjunto de crenças e doutrinas que a faz acreditar que, se fazer isso, ou ao fazer isso, ela estaria então alcançando mérito, favor, tendo um tipo de crédito no céu com Deus, e que quando ela estiver perante Deus depois da sua morte, ou por ocasião do juízo final, ela vai ter um tipo de lista que traga virtudes, qualificações e motivos para que Deus a deixe entrar no céu e descansar ali. Perceba que é uma prática certa, ajudar o próximo, ter essa conduta de ajudar, humanitária, de filantropia. Mas o conjunto de crenças está equivocado. Então há também um ruído, uma falta de correspondência entre os dois. E por último, há um problema de relacionamento que eu chamaria de problema de ênfase, em que nós damos a devida atenção à verdade e vida, há uma proporção, mas há outros que, nesse relacionar-se com teoria e prática, verdade e vida, atribuem um peso maior a um deles. Fica algo assim meio assimétrico, né? Então há quem diga, não, eu sou uma pessoa prática, eu não gosto muito da teoria. Outros dizem, não, eu sou uma pessoa mais teórica, a prática não é comigo. A fé cristã deve então contar com um relacionamento muito bem adequado, proporcional, dando o peso devido, a importância adequada para aquilo que nós conhecemos, nosso conhecimento de Deus, nosso conhecimento doutrinário, mas também a prática cristã, a vida vivida. Estou falando isso correndo o risco de ser redundante aqui, mas é isso. Hoje nós queremos falar sobre esse relacionamento a partir de um texto bíblico. Como a prática se relaciona com a teoria, pensando em prática relacionada ao amor cristão e teoria, aquilo que nós conhecemos. Como conhecimento e amor, teoria e prática estão relacionados. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ao 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Nós vamos ler até o verso 13, é uma porção relativamente curta aí, de modo que você pode acompanhar com facilidade. O texto diz assim: no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado
para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és verdade, Teu Filho é caminho, verdade e vida. Nós rogamos que nossa conduta, vida contigo, nossa vida espiritual possa refletir uma crença adequada no Senhor, mas uma vida marcada pelo amor, pela responsabilidade para com o nosso irmão, nosso próximo. Nos ajuda, ó Pai, que o Teu Espírito conduza o entendimento da Tua palavra, trazendo assim transformação para o nosso viver, para nossos relacionamentos e para a nossa igreja. Que o Teu amor derramado em nós por Teu Espírito seja a graça do Senhor para nos conduzir. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui, sendo retratado pelo apóstolo Paulo, um tipo de problema do qual, a princípio, nós podemos estranhar por ser um problema um tanto distante da nossa realidade. Paulo está falando aqui de comida sacrificada a ídolos. E, de fato, numa leitura, nós estranhamos o termo comida sacrificada e ídolos, ou comida sacrificada a ídolos. Não parece ser tão comum aqui. Ainda que esse seja um tema um tanto estranho a nós, pelo menos a nossa realidade aqui, os princípios trabalhados por Paulo, os problemas que ele está abordando, tem muito a ver com a nossa realidade, porque Paulo está falando de como relacionar o conhecimento que temos e as consequências desse tipo de conhecimento, do conhecimento inclusive doutrinário que nós possuímos. A dinâmica aqui da passagem, deixe-me adiantar para vocês, trata de um conhecimento que um grupo dessa igreja, uma igreja localizada na cidade grega de Corinto, um grupo de irmãos, e esse grupo de irmãos Paulo está se dirigindo nesse trecho em específico. Esse grupo de irmãos era um grupo expressivo, mas não era toda a igreja, não era todos os irmãos aqui, mas esse grupo específico de irmãos, eles tinham um tipo de conhecimento que era verdadeiro. Isso vai ficar evidente na leitura e explicação. Eles tinham um conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro estava conduzindo a conduta deles, a conduta cristã, a forma com que eles se relacionavam com outros irmãos. Então, esse conhecimento servia de base, fundamento para uma prática. Então eles pensavam, olha, nosso conhecimento, aí nós temos o segundo passo. Nosso conhecimento nos dá certa liberdade ou algum tipo de autoridade / liberdade para agirmos de determinada maneira. Nós temos esse conhecimento nos dá liberdade de agir como nós entendemos ser o melhor a partir daquilo que nós conhecemos. O intuito de Paulo é se dirigir a esse grupo, dizer, olha, meus irmãos, vocês têm esse conhecimento, agora o problema está na encarnação disso, na vivência desse conhecimento. Paulo não discorda a princípio daquilo que eles estão crendo ou assumindo como verdade. Agora, a tradução disso para a vida é que está cheio de problemas e distorções. Paulo vai argumentar que sim, vocês são livres, mas a liberdade ela tem margens. E
margem suprema da liberdade cristã é o exercício do amor para com outros irmãos. Nós poderíamos pensar aqui que Paulo estaria dizendo, olha, trazendo aqui para uma linguagem interiorana, o conhecimento é como um açude. E o açude precisa de margens, ele precisa de uma barragem, ou como a gente chama, barreira do açude. Vocês têm conhecimento e têm liberdade, esse conhecimento lhes dá liberdade. Mas sem a barreira, o que é que acontece com o açude? Ele estoura, né? Se a barreira romper, geralmente quando tem chuvas, não é, Elis? Diz assim, a barreira do açude estourou, aí a água escorre. Se tiver uma comunidade ali próxima, a água vai destruir algumas pessoas, vai destruir casas, ela não vai mais abastecer e ser benéfica, mas ela vai ter uma força destruidora. Então Paulo estaria dizendo, olha, o conhecimento de vocês os leva à liberdade, mas sem os limites do amor, essa liberdade, ela é destrutiva. Ela não edifica, ela destrói. Paulo começa o capítulo 8, verso 1, falando de um tema, e seria a comida sacrificada a ídolos. Uma pergunta aqui importante é, o que Paulo está tratando nessa passagem? Essa passagem começa no capítulo 8, passagem maior, você tem que ler o 8, o 9 e o 10 para entendê-la, é um argumento só. Mas uma resposta possível é, Paulo está tratando de comidas, carnes, que eram oferecidas em templos de divindades pagãs, como Zeus, Apolo, essas divindades gregas. Mas uma outra linha de pensamento entende que Paulo não está se referindo apenas a comer uma comida que foi oferecida por um sacerdote pagão, idólatra, a uma divindade falsa, mas ao gesto ou ao ato de ir até o templo desse Deus, sentar lá no templo e comer nesse ambiente de adoração. Existem duas formas de entender o que Paulo está tratando aqui. Ou essa de comer uma carne que em outro momento foi oferecida a um Deus falso, foi oferecida a Zeus, o sacerdote lá imolou o animal, tirou um pedaço dele, ofereceu a Zeus, essa carne não seria consumida por Zeus, né? Zeus não existe, e era vendida, e as pessoas podiam comer. Outra possibilidade é pensar que Paulo está se referindo aqui à ida ao ambiente de culto. Pensemos nós aqui ao templo dedicado a Apolo, ou a Afrodite, ou qualquer outra divindade. Ir até lá e comer. Parece que essa segunda possibilidade que Paulo está tratando com os coríntios. Porque no capítulo 10, e nós vamos daqui a pouco ler brevemente essa passagem, no capítulo 10, verso 18 em diante, Paulo fala que eles não deveriam ir até o templo das divindades, porque Paulo diz que ainda que o Deus seja morto, não exista de qualquer modo, o que está por trás desse falso culto é comunhão com os demônios. Paulo diz, não vão lá para o templo comer não. Porque se vocês forem até os templos pagãos, de cultos a divindades idólatras, o que está alimentando esse tipo de adoração são os demônios. Soa uma fala até tanto esquisita para ouvidos mais sensíveis. Paulo está falando que outros cultos de deuses que não existem é um tipo de adoração ou comunhão aos demônios? Sim. Então, para resumir, Paulo está dizendo, olha, não vão até lá. Não vão lá num templo dedicado a uma divindade. Primeiro, porque isso não é amoroso. Capítulo 8. E no capítulo 10, porque se vocês fizerem isso, vocês estão tendo comunhão com demônios. Em resumo, essa é a seção. Essa era uma prática muito comum, inclusive, por exemplo, no templo havia, inclusive para Israel, você lembra, né, no Antigo Testamento, os adoradores comiam parte daquilo que era sacrificado a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então, eles levavam, e alguns sacrifícios eram
mortos, consumidos pelos sacerdotes, enquanto outros eram compartilhados pelos adoradores que levavam animais. Essa era uma prática de refeição no templo comum, não só para os israelitas, mas também para as nações ao redor e povos gregos. Ao que parece, então, a carne em que Paulo se refere aqui no verso 1 como carne sacrificada aos ídolos, em termos de contexto, essa carne era dividida em 3 porções, o animal era morto, dividida em 3 porções, uma porção era queimada à divindade, outra era distribuída aos adoradores, para eles comerem, uma era colocada sobre uma mesa, uma grande mesa, que era chamada mesa da divindade. Essa carne era cuidada pelos sacerdotes, mas era também ingerida pelos ofertantes e adoradores. Algumas descobertas arqueológicas na cidade de Corinto apontam para espaços, estruturas nesses templos, reservados para banquetes e festas. Tem lá o templo, um local em que havia a estátua do Deus, mas uma sala reservada para refeições. As carnes oferecidas ao suposto Deus eram comidas, ou poderiam ser comidas ali naquele espaço, compartilhado por pessoas. Um certo comentarista diz que os primeiros restaurantes da época eram os templos. As pessoas iam lá, a carne era oferecida ao Deus, parte dela era trazida para esse espaço do templo, espaço ali construído com esse fim. Então, as pessoas em comunhão ali, vamos pensar assim, não é? Comiam por lá. Eles acreditavam que o Deus estava presente no templo, de modo que o sacrifício era realizado, um animal de gado maior, um boi ou de gado menor, uma cabra. Eles eram realizados em honra ao Deus. O Deus está aqui entre nós, vamos sacrificar esse animal em honra a Ele. Mas essas refeições também tinham um forte peso de interação social entre os participantes. Não era apenas o Deus que era honrado, mas as pessoas desfrutavam ali de um tempo de comunhão ou tempo social. Então, como Paulo menciona aí, as coisas sacrificadas aos ídolos, ou verso 4, alimentos sacrificados a ídolos, Paulo está se referindo àquilo que era oferecido como oferta ou sacrifício nos altares dos templos dedicados a divindades pagãs. Aqui é um argumento mais complexo, Paulo está começando falando sobre isso. Ele vai se estender até o capítulo 10. E aí Paulo começa falando de algo que a princípio pode soar para você estranho. Ele fala de um conhecimento que leva ao orgulho e contrasta esse conhecimento que leva ao orgulho com um tipo de amor que edifica. É curioso, isso aí está no verso 2. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Olha como é curioso. Vocês sabem o que é sinônimo e antônimo, né? Paulo está fazendo uma oposição de 2 palavras: conhecimento e amor. Ele está colocando elas como oposição, mas se você ler isso, diz, pastor, qual é o antônimo natural de conhecimento? Seria, sei lá, ignorância, né? Desconhecimento. Paulo diria, olha, o conhecimento leva ao orgulho, a ignorância edifica, né? Ou o desconhecimento edifica. Mas não, Paulo está usando um tipo de antônimo que não é natural aqui, um contraste que não é óbvio. Ele está contrastando conhecimento com amor. Agora, é um tipo específico de conhecimento. A gente vai entender. Um tipo de conhecimento cujas atitudes estão equivocadas. Existe um conhecimento que leva ao orgulho e existe aqui um amor que edifica. Uma primeira lição, a partir da leitura dessa passagem que nós podemos chegar, é que o conhecimento e a liberdade de um cristão devem ser exercidos com o amor. O conhecimento e a liberdade cristãos devem ser temperados com o amor, senão estão estragados.
O sem amor, e esse amor aqui, pensemos nós, é relacional. Tem a ver com a nossa responsabilidade para com o nosso irmão. Cuidado com ele. Sem esse amor, conhecimento e a liberdade cristãos causam mal. Causam mal e não bem. Vamos pensar aqui em duas posturas, e aqui entre irmãos da igreja. Lembra que Paulo está se referindo a um grupo específico, ao que ele chamará de a esses que têm conhecimento. Ele diz: sabemos que todos temos conhecimento, esse grupo aí, esse grupo específico. Existem duas posturas aqui entre irmãos, quanto a comer ou não esse tipo de carne, ou participar dessas refeições. Paulo fala da primeira postura, que a postura dos que têm conhecimento. A postura dos que têm conhecimento. Agora, que tipo de conhecimento é esse que eles têm? O conteúdo desse conhecimento está posto para nós aí nos versos 4 a 6. Qual seria o conteúdo do conhecimento? E aí Paulo diz, sabemos. E sabemos tem a ver com conhecer. Para esse grupo, Paulo diz, olha, nós sabemos. Conhecimento. Teoria. É verdadeiro. Olha, nós sabemos que o ídolo, o Deus lá, está lá no templo, por si mesmo, nada é no mundo. Não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados deuses, no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, Pai, de quem são todas as coisas. Ele fala em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Esse é o conteúdo do conhecimento. Eles creem adequadamente. O conhecimento aqui está certo. Está certo. Eles creem que existe apenas um Deus. Está certo? Existe apenas um Deus? Sim. E um só Senhor, que é criador e sustentador de tudo. Isso é verdadeiro? Sim. Paulo aqui é bem categórico, ele não discorda aqui desse grupo. Existe um só Deus. Não é que existam vários deuses e um Deus é superior a eles. É supremo. Não, é só um. Só existe um Deus. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os deuses aqui, só uma breve explicação, havia uma distinção ali, as pessoas chamavam algumas divindades de deuses e chamavam outras divindades de senhores. Os deuses eram divindades tradicionais, como Zeus, Atenas, e também haviam senhores, que eram os títulos das divindades das chamadas religiões de mistério, geralmente com uma forte pegada oriental. Então, alguns deuses de religiões de mistério, os deuses delas eram chamados de senhores. Havia um culto de certa rivalidade entre as religiões de mistério e as religiões tradicionais. Mas aqui é só um pequeno parênteses. Então, pense aqui que esses deuses têm um tipo de realidade subjetiva para seus adoradores. O adorador acredita que esses deuses são reais, não é? Acreditam que eles existem. Mas essas divindades existem? Zeus existe, você pode encontrar Zeus se você subir o Monte Olimpo lá na Grécia, você vai encontrar lá. É evidente que não. Nem existe Hades, nem Ares, o deus da guerra, né? Para a turma aí que joga deus da guerra. Não existe, né? Eles não são realidades objetivas. Eles são reais na mentalidade do adorador desses deuses falsos. Ele existe na sua mente, na sua devoção, né? Na sua fé. Eles atribuem a esses deuses uma falsa realidade. Não existe. Mas eles têm um certo tipo de fé que esses deuses existem. Por isso que estou chamando aqui de realidade subjetiva. Para esses adoradores, o Deus existe. Paulo diz, olha, esses deuses não existem, de modo absoluto. Os coríntios, então, dizem, olha, não tem Deus. As pessoas vão lá adorar Zeus, mas isso aí não é nada. É só, vamos pensar assim, né? Ele é só um pedaço de mármore esculpido. E não passa disso.
Esse Deus não existe. Então o que está sendo sacrificado a ele, oferecido? Pouco ou nada importa. Paulo não discorda disso. Ele não parece discordar aqui. E a partir do verso 9, nós percebemos que esse conhecimento tem um elo com a liberdade. Nós sabemos disso, Paulo. Então agora, a partir desse conhecimento, esse conhecimento nos dá uma certa munição, nos mune com uma liberdade. Por isso Paulo diz no verso 9, tenham cuidado para que essa liberdade. Conheci, a gente não diz isso, não, olha, o conhecimento liberta, né? Muitas vezes a gente fala isso. O conhecimento traz liberdade. Não é bom quando você tem a liberdade de comer manga e depois tomar leite? É maravilhoso. É libertador, não é? Ou tomar um suco de manga com leite. Brincadeiras à parte. É fato que o conhecimento liberta. E os coríntios, eles pegaram essa lógica. Olha, o conhecimento traz liberdade. E qual era a liberdade? Olhe, se o Deus nada é, não existe, pouco importa, ou nada importa, tem problema eu ir lá no templo, comer um churrascão? É bom. Estar lá com alguns amigos. E lembra que essas práticas formaram a vida deles, né? Antes de conhecer a Jesus, eles estavam habituados a ir até esses espaços. Percebe a lógica aqui? A gente vai lá, e tem algum problema? Tem não. Pessoas que têm conhecimento vão, né? Isso é liberdade. Olha, esse é um crente mesmo assim, crente maduro, ele tem conhecimento, ele é livre, então ele exerce essa liberdade, essa autoridade espiritual, pensemos assim, né? E vai lá, isso prova a nossa devoção, nosso conhecimento. Então a lógica deles é, olha, não existe nenhuma realidade em um ídolo, porque só tem um Deus. Como é que nós podemos ser criticados por tomar refeições na área dos templos, visto que os deuses representados por esses ídolos nem existem? A lógica parece correta, não é? Não parece haver nenhum erro aqui. Agora, deixe-me dizer uma coisa importante sobre comida, porque o próprio Paulo se atenta a dizer isso. No verso 8, Paulo diz que esse tópico de comer certas coisas e não comer, comer e não comer, não ir ou não ao templo. Mas sobre comer certas comidas e não comer outras, Paulo diz, olha, essa é uma questão de indiferença na sua espiritualidade. O que é que Paulo diz no verso 8? Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então ninguém pode dizer, olha, é porque eu não como certo tipo de carne, certos tipos de preparo, isso me torna uma pessoa mais piedosa, ou mais próxima de Deus, eu estou mais consagrado, porque eu não como. Paulo diz, isso não, isso é uma certa questão neutra, comer ou não certos alimentos, agora fosse mais rigoroso na época da antiga aliança, agora na nova aliança, não mais. E se comer a comida sacrificada ao ídolo na sua casa, o que é que Paulo diria? Não tem problema, foi dedicado a Deus lá, se você chegou na sua casa, se foi comprado e você comeu, está lá, vai preparar, é sacrificado a um Deus, não tem problema comer. Você inclusive não está pecando ao comer. E também, é importante dizer, não deve julgar uma pessoa que não quero comer. Não quero, prefiro não comer. Achar que não, então essa pessoa aí é imatura. Não é um cristão livre, não tem conhecimento. É uma questão indiferente. Paulo diz, olha, comer não torna agradável a Deus, não lhe dá favor, nem piora. É uma questão indiferente. Então, nós falamos até aqui da postura dos que têm conhecimento. Mas nem todos eram assim naquela comunidade. Havia um outro grupo, e Paulo não se dirige a esse grupo aqui. Mas Paulo se dirige ao grupo que tem conhecimento. Mas ele também fala
do grupo que tem a consciência fraca. No verso 7, aí Paulo diz, porém, aqui é um porém, um mais, repare, verso 7, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Quem são esses que não têm esse conhecimento? Outros tantos irmãos daquela igreja. E aí Paulo diz, alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Essas pessoas aqui, esse outro grupo, é categorizado por Paulo como irmãos que têm a consciência fraca. Note. E aqui eu preciso fornecer para vocês uma breve nota sobre consciência. É importante entender. Pense em consciência como um tipo de capacidade humana que funciona como um tipo de tribunal interno, tribunal interior, que avalia e determina se certo tipo de comportamento, como pensamentos, desejos, aquilo que você fala, ou atitudes, está de acordo com as crenças e normas confirmadas pelo seu coração e a sua mente. Então, eu fiz algo, mas será que isso corresponde ao que eu creio, aos meus valores? E essa capacidade dá à pessoa um testemunho desse veredito. Então, a nossa consciência, meus irmãos, ela está muito ligada a certas normas, princípios que normas interiorizadas por nós. Então, rapaz, eu aprendi, muitas vezes a gente aprende com os nossos pais, com a nossa família, que, por exemplo, só um exemplo aqui, e sentar à mesa comendo com boné é errado. Você aprendeu isso? Se você for almoçar com boné na cabeça ou um chapéu, é um desrespeito, né? Eu, por exemplo, não faço isso, de jeito nenhum. Mas eu entendo que isso não é vontade de Deus, né? Comer com um chapéu à mesa não é pecado. Entende? Mas eu interiorizei essa norma. Ela não tem a ver com o pecado, mas é só para exemplificar. Mas ela pode envolver questões morais, que nós julgamos ser certo ou errado. Então, essas normas que nós interiorizamos, elas podem ou não corresponder à vontade de Deus. Você pode achar que algum tipo de roupa, por exemplo, é pecado, mas isso é indiferente. Algumas, né? Vamos pensar aqui. Então, algumas normas que nós, rapaz, isso é errado. Para outras pessoas é certo para a consciência delas. Então, algumas dessas normas que nós interiorizamos, como certo e errado, podem ter fontes que não são bíblicas. Tem a ver com a nossa criação, com o nosso contexto social, a influência que nós recebemos de amigos, de parentes. Isso faz parte da construção da consciência. Essas normas, elas podem diferir de pessoa para pessoa. Essas normas interiorizadas, entre o que é certo e errado, bom ou mal. Isso significa que o julgamento de um mesmo tipo de comportamento pode ser avaliado de maneira diferente por um grupo de pessoas. Então, um comportamento, eu acho certo, eu acho errado, certo e errado. Isso pode acontecer. Para alguns, certas práticas são erradas, pecados, e para outros, não. A consciência muitas vezes faz um esforço para ajudar a evitar um abismo ou dissonância entre aquilo que você acredita ser verdadeiro e a sua prática. Muitas vezes o esforço da consciência é esse. É evitar esse problema entre o que você entende ser verdadeiro e o que você faz. Certo pregador outrora mencionou que a consciência muitas vezes pode servir como um freio. Você está pensando em fazer uma coisa que você entende ser errado, aí a consciência, opa, não vai. Não faz, não fala isso, não digita. Aí você freia, né? Não faz, ela pode servir como freio.
Mas se alguém não respeita, vamos pensar assim, né, a voz da consciência, não respeita, e faz mesmo assim, eu sei que isso é errado, aí faz, aí a consciência serve como um chicote, aí você começa a sentir o peso na consciência, né? Rapaz, eu não deveria ter feito aquilo. Nós não devemos jamais confundir consciência com a voz de Deus. Muita gente que diz, foi o Espírito Santo que me incomodou. Nem sempre. E muitos crentes cometem esse equívoco doutrinário de achar que a consciência é a voz do Espírito Santo. Não é. Mas continuando aqui. Fechei aqui o tópico sobre consciência. Paulo diz que nem todos os irmãos daquela igreja partilham daquele conhecimento de que existe um só Deus, um só Senhor, ou pelo menos não compartilham esse conhecimento no nível de experiência e emoção. É óbvio, vamos pensar assim, né? Esses irmãos conviveram com Paulo e eles foram ensinados. Isso aqui é bem evidente. Eles foram ensinados, em termos doutrinários, que existe um só Deus. Mas parece, meus irmãos, que, veja bem, essas pessoas foram criadas num ambiente assim, um ambiente predominantemente idólatra, de sacrifício a deuses falsos, e que não é tão simples assim se apropriar e viver como se isso tudo não existisse mais, ou romper com essa realidade na qual tanto tempo você viveu. Para alguns isso era um tanto mais fácil. Olha, existe um só Deus, então esses deuses não existem. É indiferente adorá-los. Mas para outros, olha, ainda que pensemos nós aqui, né, eles acreditam assim, existe um só Deus, não era tão fácil ou simples aplicar e viver isso. No nível de experiência pessoal. É assim que eu entendo. Então aqueles outros irmãos ainda não tinham internalizado em suas vidas o conhecimento de que existe apenas um Deus, um só Senhor, e que, portanto, os ídolos não existem. E por isso, é provável que, se eles comessem a comida, eles entendiam, rapaz, eles ainda não se apropriaram do fato de que existe um só Deus e que o ídolo não existe. Talvez ainda entendam, olha, o ídolo pode existir. Tem essa convicção ainda não amadurecida. E se eles acreditam que ainda o ídolo pode ser uma realidade, se eles oferecem ou vão ao templo, ou comem aquilo, participam daquilo, sabendo que aquilo é um erro, pecado contra Jesus, isso seria extremamente danoso para essas pessoas. Então, para alguns desses irmãos, a vida pagã deles, passada, em que pelo menos eles reconheciam esses deuses, se é que não acreditavam totalmente neles, continua ainda a exercer forte influência, a permear a experiência presente deles. Sabe que nem sempre é fácil na vida a gente mudar assim, não é? Então você está lá, uma pessoa recém-convertida, teve práticas que formaram a vida dela, não é? E nem sempre é fácil que a conversão vá trazer uma plena ruptura, um amadurecimento assim, instantâneo das convicções e vida de alguém. E talvez a gente precise avaliar e refletir sobre isso, porque a gente tantas vezes quer uma mudança muito rápida, né? Na vida de recém-convertidos, pensemos assim, né? Não, olha, às vezes a gente quer que um recém-convertido tenha uma maturidade de um crente que já tem, por exemplo, aqui uns 10 anos de caminhada. E as coisas não são bem assim, não é? O tom tem que ser diferente, como é o caso. Para essas pessoas, se eles comerem, ou irem até o templo lá da divindade, talvez induzidos por esses outros irmãos, conhecedores, a consciência deles iria acusá-los. Eles se sentiriam culpados de terem feito tudo aquilo. Por quê? Veja bem, olha, imagina um crente, ele está lutando para compreender isso, mas ele ainda não se apropriou, em sua experiência, que só existe um Deus, que os ídolos não existem. De algum modo ele ainda crê que o ídolo é real. Pense aqui.
Imagina qual o tipo de peso para a vida espiritual dele se ele come, vai lá no templo e come. Para o crente lá, que tem, o grupo que tem conhecimento, isso pouco importa. Mas para ele, o cara entra em uma crise, né, não? Rapaz, eu estou participando da adoração de outro Deus, de outro Senhor. É certo que isso tem um potencial de chacoalhar a fé de alguém, não é? Como se ele estivesse sendo infiel a Deus. Rapaz, eu me converti a Jesus e agora eu tenho Ele como meu Senhor, e agora eu estou aqui nesse templo comendo uma carne dedicada a outro Deus. Isso certamente deflagra uma crise na fé de alguém. Então é esse outro grupo aí, o grupo que Paulo chama os que têm a consciência fraca. Meus irmãos, e nós aprendemos aqui que sem amor, o conhecimento, sem amor, o conhecimento pode ser até verdadeiro, pode induzir e pode influenciar irmãos a fazerem aquilo que eles acreditam ser errado. O verso 10, Paulo diz: porque se alguém, um irmão menos maduro, de consciência fraca, enxergar você, aqui o irmão que se julga mais maduro, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Percebe que há algum tipo de exercício de influência dos mais fortes, ou pelo menos os que se julgam assim, não é? Os que têm conhecimento, em relação aos de consciência fraca. Essa indução, abastecida pelo conhecimento da verdade, mas desprovida de amor, leva um irmão a ser induzido, influenciado a fazer o que acredita ser errado, ferindo sua consciência. Eu quero chamar a sua atenção porque Paulo diz que isso é pecado, no verso 12. Ao fazer isso, você está pecando contra o irmão, Paulo diz. Você está pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca deles. E aí Paulo diz, é contra Cristo que vocês estão pecando. Nós podemos aqui concluir, a princípio, que quando você fere um membro de Cristo, um irmão, você está ferindo quem? O próprio Cristo. Pecar contra um daqueles que pertencem a Jesus é pecar contra aquele a quem a pessoa ferida também pertence. Isso aqui reveste nosso tratar cristão com muita seriedade e muito temor. Paulo diz, olha, você está pecando contra o irmão, mas também está pecando contra Jesus. Jesus tem uma sintonia com a sua igreja, com o seu povo, com o seu rebanho. Não é tão simples assim, pensar, eu só pequei contra o irmão, ou influenciei ele a pecar. Isso não tem muita importância. Paulo diz, espera aí, tem muita importância. Você está pecando contra a pessoa a quem esse irmão pertence. Você está pecando contra Cristo. Sem amor, o conhecimento pode influenciar irmãos a fazerem o que acreditam ser errado. E aqui é uma reconstrução, talvez essas pessoas tenham um peso. Olha, nós, aqui, os que têm conhecimento, nós somos mais maduros, nós temos conhecimento, nós temos liberdade, a vida cristã é assim, essa é a verdadeira espiritualidade. E esses irmãos, então, ficam assim meio que confusos, né? Então, já que esses têm conhecimento, então, eles são mais maduros, então, vamos para frente aí. Talvez a tentação fosse imitá-los. Não é verdade que crentes menos maduros se inspiram em crentes mais maduros? Aqui na nossa realidade. Observam assim um crente que está mais tempo na caminhada, na igreja, para dizer, rapaz, esse irmão ali, sei lá, vamos pensar aqui, um diácono que está muito tempo na igreja, deixa eu olhar como ele está fazendo certas coisas, e aí a gente muitas vezes imita, né? Esse é o normal da vida. Agora, sem amor, meus irmãos, a liberdade cristã se degenera em tropeço, ela se desfigura. Isso está no verso 9. Paulo diz, tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não venham
não venha, de algum modo, a ser tropeço. Essa palavra aparece muito parecida no verso 13, como escândalo. 2 vezes aí. Escândalo, tropeço. Tropeço aqui é um tipo de ocasião que leva a esse tipo de ruína espiritual, a ferir a consciência de alguém. O escândalo é algo que leva a essa tentação e também à queda. E perceba aqui, é um cuidado de nós não entendermos escândalo como uma coisa que ofende alguém, né? O irmão ficou ofendido com a coisa que eu falei, está escandalizado. E esse é o termo comum, é a forma comum de a gente usar essa expressão, né? No linguajar aqui evangélico comum. Não se escandalize não fique assim abismado, né? O irmão diga, ei pastor, Alan conversa, eu gosto de assistir Rambo, mas não fique escandalizado não. Tipo isso, né? Mas não tem problema não assistir Rambo, viu? Desde que respeite aí os limites de idade. Agora, veja bem, mas a questão aqui não é esse tipo de ofensa. É fazer algo que induza o irmão a fazer, sem certeza, sem convicção, ferindo a sua consciência e pecando, porque feriu sua consciência. E isso é escandalizar alguém. É isso. É como se você estivesse tentando convencer alguém a imitar a sua conduta, mas se ela imitar, ela vai sofrer prejuízo próprio. Deixe-me dizer aqui, meus irmãos, agora falando sobre amor, estamos caminhando para o final. Que o amor nos faz enxergar nossos irmãos, ou o amor, você deve pensar assim, né? Que o amor nos faz enxergar nosso irmão com as lentes da graça e do evangelho. É certo que nós convivemos com muitas opiniões divergentes na igreja. E muitas vezes baseadas numa verdade apenas, mas que nos levam a zelos, a defesas de causas políticas, a posicionamentos, a defesa de grupos e personagens. Muitas vezes, eu tenho uma opinião tal, aquele irmão é menos maduro porque não tem outra opinião, não tem a mesma que a minha, ele precisa amadurecer, precisa ter muito cuidado, sobretudo nesse período de muito extremismo. Mas a gente deve olhar para aquele irmão e dizer, rapaz, aquela pessoa ali, aquele irmão, ainda que eu julgue que ela não seja tão madura espiritualmente, ainda que eu olhe para aquela pessoa e perceba que ela carece ainda de discernimento, que ela carece de instrução, mas ainda assim, ela é alguém por quem Cristo morreu. Ela é amada por Jesus. Eu devo tratá-la muito bem. O amor também, meus irmãos, nos leva a ser pacientes com o ritmo de aprendizado, com irmãos menos amadurecidos. Afinal de contas, o amor é paciente. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Tem paciência com irmãos que ainda não aprenderam certas verdades. Paciência. E não impaciência, tem que aprender, paciência. E se nós formos humildes, assim, um tantinho, né? É só pensar, rapaz, quantas vezes Deus não teve que nos ensinar certas coisas de novo e de novo, vez após vez, certas verdades que a gente teve dificuldade de aprender, se apropriar, não é? Olha, veja bem, nem sempre é fácil pensar assim, olha, Deus é soberano, está cuidando de tudo, e você encontrar sossego nisso. Ou é fácil? Deus está cuidando, mas geralmente a gente fica muito preocupado, né? Parece que a verdade não se conecta com a vida. É uma dificuldade que nós enfrentamos tantas vezes. Então, é ter essa humildade de pensar, pai, nem sempre eu sou uma pessoa que aprende rápido as coisas, né? Às vezes eu tenho dificuldade de aprender certas verdades bíblicas, viver essas verdades bíblicas. Então, nós não devemos ser aquele tipo que exige que a pessoa aprendeu. Teve uma aula de EBD, já tem que sair daqui sabendo e fazendo. Coisas que muitas vezes nós levamos 10 anos para viver. Outros irmãos, né? A gente levou 10 anos ou até mais para viver aquilo. E a gente quer que uma aula a pessoa já saia. Não é bem assim. Ou achar que não, a pessoa fez o curso ali de membresia, já é um cristão assim excepcional. Espera aí.
Não é bem assim, não. Muitas vezes nós somos demorados em aprender e Deus nos trata com paciência, longanimidade, a gente cai, tropeça, pede perdão, Deus me perdoe. E vamos seguindo a caminhada. E meus irmãos, por último, o amor leva à renúncia. E aí Paulo diz no verso 13, olha, se uma conduta minha é ocasião para um irmão pecar, ele diz, eu não vou fazer isso. Aí você diria, Paulo, isso aí não é você abrir mão da sua liberdade? Você não tem conhecimento, não tem problema. Paulo diz, olha, mas eu tenho umas certas prioridades aqui. E o exercício da minha liberdade é margeado pelo amor, pela responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos. A liberdade não é uma bandeira última a quem nós nos agarramos e se torna algo assim absoluto. Só importa a nossa liberdade aqui. E liberdade essa que vem de um conhecimento verdadeiro. Então, a lógica é, Paulo diz, eu tenho liberdade para fazer o que eu sei, o que é certo e agrada a Deus. Beleza, eu tenho liberdade. Mas fazer isso pode ser causa de tropeço e ruína espiritual e pecado para um irmão. Exercer essa liberdade do jeito que eu acho que devo, do jeito que eu quero. Mas por amor a esse irmão e por amor a Cristo eu vou renunciar e abrir mão. Então existe aqui uma escala que é mais importante. A liberdade é importante? Sim. O conhecimento é importante? Também. Mas aqui o exercício do amor tem supremacia. Aqui. Portanto, o verdadeiro conhecimento, Paulo não está advogando aqui ignorância, mas um conhecimento delimitado pelo exercício do amor. E que você não está tão interessado em liberdade pessoal, mas na sua responsabilidade para com o irmão. Portanto, meus irmãos, a vida cristã ela é completamente incompatível com uma perseguição obsessiva e incondicional para realizar os nossos direitos. Vamos orar, refletir sobre aquilo que nós aprendemos. Ao término da oração, nós vamos cantar ainda e estaremos encerrados. Nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a experimentar cada vez mais e sempre o amor com o qual o Senhor nos alcançou. Nos alcançou na morte do Teu Filho, sua entrega abnegada e voluntária, em nosso lugar, em nosso favor. E que cada um de nós, ó Pai, não sejamos apenas receptores desse amor, mas as pessoas que transmitem, que olham para o outro com olhares da graça, com as lentes do Teu Evangelho, que olham para o outro, ainda que o outro não compartilhe a mesma maturidade, o mesmo conhecimento, mas que olham para o outro com todo respeito, consideração e responsabilidade, como alguém amado por Ti, como alguém amado por Teu Filho, como alguém que foi beneficiado pela morte, pelo derramar do Seu sangue. Não permita, Senhor, que nenhum tipo de indiferença, desrespeito, orgulho abafem ou apaguem do nosso coração essas verdades. Possamos transmitir Teu amor, respeitar o ritmo dos outros irmãos e sermos ocasião para, exercendo o amor, edificarmos a fé deles e não destruí-la. Nos ajuda, ó Pai, nos dá a Tua graça, baseados na Tua paciência para conosco dia após dia.
nos ajude a estendê-la e sermos pacientes com os nossos irmãos, filhos. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.